Apenas rememorando o que tratamos na primeira mensagem, Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão mais velho, Esaú, e recebe o nome que significa o que segura pelo calcanhar, ou seja, aquele que age traiçoeiramente, suplantador, enganador, aquele que tira vantagem, tira proveito por meio da astúcia. E não demorou para ele fazer jus a esse nome duas vezes. Primeiro, quando Esaú chegou exausto do campo e pede um prato de ensopado que Jacó preparava, e este lhe propõe a troca do prato pela primogenitura, e Esaú aceita. A segunda, quando Isaque já está com 137 anos, cego, estando, pelo menos ele achava, perto da morte, e ele chama Esaú para o abençoar. Para isso ele pede que Esaú casse um animal e prepare uma comida saborosa para que ele, pai, Isaque, o abençoe antes de morrer. Rebeca, a mãe que amava mais a Jacó que a Esaú, faz Jacó se passar por Esaú, prepara uma comida saborosa e Isaque, embora desconfiado, abençoa Jacó com a bênção que seria de Esaú. Ao ficar sabendo disso, Esaú jura que depois que o pai morrer, ele mata Jacó para se vingar. Mais uma vez, Rebeca manipula a situação e envia Jacó à casa do irmão dela, Labão, até passar a ira de Esaú, mentindo para o esposo Isaque, dizendo que era a preocupação que Jacó, que relembremos tinha em torno de 70 anos de idade a essa altura, viesse a se casar com uma mulher hitita de onde eles moravam. Lá na casa de Labão, Jacó começa a trabalhar e é ludibriado pelo sogro, tendo que trabalhar 14 anos por Raquel, a mulher que ele amava. Passados 20 anos, ele volta para casa e é daqui que nós retomamos a cena e o fazemos com a quarta etapa pela qual Jacó passou. Jacó vivia empenhado em dar uma mãozinha para Deus na solução dos seus problemas. Só de pensar em Esaú, Jacó tremeu na base. Justamente por ser um tirador de proveito, Jacó tinha dificuldades em confiar na capacidade de Deus em resolver seus problemas, apesar de tantas bênçãos que Deus já havia dado a ele. E eu gostaria de dizer que se você tem dificuldade de confiar na capacidade de Deus de resolver seus problemas, uma forte probabilidade é que você seja uma pessoa acostumada a manipular. Sempre dá o seu jeitinho nas coisas. Deus, em circunstâncias assim, pode bem cruzar os braços e nos deixar à mercê de nossa própria capacidade de lidar com as situações, mesmo que elas só possam ser resolvidas por Ele. Aí nós chegamos ao capítulo 32, começando o versículo 1. Jacó também seguiu seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servos. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: "Fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens." Se até aqui Jacó confiava que deveria temer Esaú, agora ele tinha certeza. Um comitê de recepção só de homens. 400 homens. Não sei se você reparou que ao longo dessa história toda, Deus sempre deu mostras a Jacó de que estava com ele. Se nós lemos novamente os primeiros 2 versículos do capítulo 32, Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu nome àquele lugar de Maanaim. Mas quando se tem esse espírito de ser o centro do universo, e como tem gente assim nesse mundo. Quando se tem essa atitude, Deus pode mandar anjo, pode se parecer com o exército do Senhor, não adianta nada. Isso não traz alento. Nós olhamos para as circunstâncias e o medo toma conta.
Como Jacó só conhecia Deus por sonhos, rapidamente ele tomou suas providências. Versículo 7. Jacó encheu-se de medo, foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a tua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução, quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar, a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá, é do teu servo Jacó, é um presente para meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó divide a família em 2 bandos, para que um escape se o outro for atacado. Aí faz uma oração contrita diante de Deus. Mas eu quero que você repare uma coisa. Esta é a primeira oração de Jacó que a Bíblia registra desde Betel. São passados 20 anos. Observe as táticas de Jacó. Jacó preparou um senhor presente em termos financeiros. Colocou um discurso nos lábios dos seus servos, onde a tônica era mostre-se favorável a Jacó e você terá muito que lucrar. Veja só a amostra. Gente, que vida horrível. E pensar que tem tanta gente que vive assim. A culpa de ser quem é e de agir como vem agindo é tão forte que qualquer sinal de perigo é suficiente para desencadear uma série de providências. Imagine-se na pele de Jacó por um instante. Dividir a família em 2 bandos, para que ao menos um deles se safe do ataque do inimigo. Fazer uma oração, até bonita, bíblica, cheia de contrição, reconhecendo a bondade de Deus e pedindo o livramento de Deus, mas baseada num conhecimento de Deus que não é pessoal, não passa de sonho. Uma pessoa assim vai ter dificuldade de não atacar de carteiraço, tentar usar sua influência, seu dinheiro ou qualquer outra coisa para procurar constranger, procurar inibir quem quer lhe prejudicar. Que situação terrível, alguém poderia dizer, e é horrível mesmo. Mas temos que nos dar conta que por trás disso tudo existe um Deus que a tudo superintende, até nas circunstâncias mais desagradáveis. Por vezes, para nós, catástrofes. Justamente para que saiamos da nossa independência de Deus e chegamos ao ponto de não ter para onde olhar senão para cima. Deus quer tornar-nos total e restritamente dependentes da sua maravilhosa graça. Na majestosa soberania de Deus, ele trouxe Jacó, como ele faz conosco, à situação de, tendo tudo, ser pobre e necessitado,
para usar uma expressão que mais tarde Davi usou constantemente no livro de Salmos, justamente para retratar uma pessoa sem saída. E isso nos traz a última etapa da vida de Jacó, que muito bem poderia estar descrevendo a minha vida, a sua vida. Na luta travada com Deus, Jacó só admitiu quem ele realmente era no momento em que foi tocado por Deus, quando este parecia prestes a abandoná-lo. Deus passa a nossa vida toda trabalhando conosco, como divino oleiro, para que enxerguemos e admitamos a verdade a nosso respeito. A verdade que gostamos da nossa independência, que não gostamos de admitir o nosso pecado. E é por isso que ele precisa nos levar da total independência para a completa dependência dele. Mas nós somos teimosos, somos orgulhosos, somos duros de roer. Entendemos tudo errado. Damos ouvido ao que esses pregadores de um evangelho triunfalista da TV têm a dizer. Lemos livros e mais livros de pessoas que se identificam como crentes em Cristo, mas estão vendendo o peixe de que você e eu damos conta do recado. Basta crer na nossa potencialidade. Nós podemos até cantar, rompendo em fé. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Mas se o foco da nossa atenção não está em deixar Jesus viver a sua vida em nós, e nós olhamos para ele como uma espécie de talismã para a hora do aperto, nós não o conhecemos como Deus soberano da nossa vida. Não terá jeito de conhecê-lo assim. Quando meus filhos eram pequenos, Mike Tyson estava no auge dos pesos pesados do boxe. Eu não me lembro quantos foram os nocautes no primeiro round. Um dia um dos meus filhos me perguntou: pai, Jesus é mais forte que o Mike Tyson, não é? Enquanto essa pergunta vem de uma criança, dá para entender. Mas quando nós crescemos, amadurecemos, envelhecemos e continuamos enxergando Jesus como um baita monte, que vai resolver tudo na base da pancada, quando os nossos recursos e alternativas se esgotarem, nós talvez estejamos bem no ponto que Jacó se encontrava naquele momento. Ele precisava enxergar a Deus face a face. Precisava se encontrar não com o Jesus Mike Tyson, mas com o Jesus Criador e sustentador do universo. Jacó precisava, e talvez você também precise, encontrar-se com Jesus glorificado, que o apóstolo Paulo, ao contemplá-lo em Apocalipse 1, teve a única reação possível ao declarar: quando o vi, caí a seus pés como morto. O que Deus pede de você e de mim nesse momento é que entendamos o que se passou nesse episódio aparentemente tão místico. Jacó lutando com um homem. Precisamos entender isso para que possamos dizer como o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jacó, após todas as suas providências para procurar paz iguais a ele ficou só. E foi aí que Deus o encontrou. Capítulo 32, versículos 22 em diante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse:
Vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Depois de pelo menos 20 anos de luta de Jacó com Deus, contra o tornar-se dependente de Deus, tempo em que Jacó lutou com seu pai, com seu irmão, com seu sogro, com suas esposas, tempo em que Deus esteve livrando e abençoando, Jacó ainda não havia visto Deus realmente como o Senhor soberano sobre a vida dele. E não é improvável que você esteja na mesma situação de Jacó. 20 anos ou mais que Deus vem lutando com você. E nada de perceber que Ele é o Senhor soberano sobre a sua vida. Deus então luta com Jacó pessoalmente. Na figura desse homem que Oséias 12:4 identifica como sendo o anjo do Senhor. E os comentaristas praticamente unanimemente enxergam isso como uma teofania, uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo Jesus antes da sua encarnação. Mas aparentemente Jacó continua resistindo. Aí Deus toca na sua vida, de forma que Jacó fica sem condições de continuar lutando. Aí Deus demonstra querer partir e deixá-lo, e essa perspectiva assusta Jacó. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Essas não eram palavras de alguém que tinha forças para resistir à partida de Deus, mas um grito desesperado de socorro. Tanto que Deus ouve e se propõe a abençoá-lo, porque agora Jacó havia chegado naquele ponto que Deus queria. Ele era todo ouvidos. Eu pergunto a você que me assiste nesse momento. Quanto Deus tem lutado com você? Você percebe? Você consegue identificar as pequenas situações ou aquelas que já não são tão pequenas assim? Seja um filho rebelde, um negócio que não engrena, nem que a vaca tussa. Seja um relacionamento com sua esposa, seu marido, que vocês até dormem na mesma cama, mas estão psicologicamente divorciados. Ou quem sabe você já está mais profundamente mergulhado em pecado, acessando lixo de internet, curtindo quem sabe uma sala de chat. Ou quem sabe até você já a conhece, já o conhece. Quem sabe na sua luta com Deus você anda tão resistente que Deus permitiu que você esteja cara a cara com o diabo. Já que um relacionamento real com Deus não existe. Você está atrás de algo que substitua isso. Algo místico, algo do poder. E na busca disso você sabe que você está a um passo de entregar a sua alma definitivamente para o diabo. Porque a Deus, mesmo há anos, quem sabe numa igreja, você realmente não conhece. É tudo simples fachada. Pare por um instante, tente se aquietar. Tente perceber o quanto Deus tem lutado com você. Mas você continua orgulhoso, irredutível, mantendo uma desprezível máscara de que tudo está indo bem. Pare! Olhe para Jacó. Veja o que Deus pergunta a Jacó. Qual é o seu nome? Deus sabia o nome dele. Mas aparentemente Jacó, com aproximadamente 90 anos de idade a essa altura, jamais havia admitido a verdade a seu respeito. Quem ele realmente era. E a sua resposta é: eu sou Jacó. Aquele que tira proveito, que gosta de passar a perna nos outros, alguém que está recebendo a paga que merece. E hoje eu não passo de um medroso, um inseguro, alguém que é tão rico, mas nunca se sentiu tão pobre e impotente. Alguém que não conhece paz interior. Ah, meu querido, minha querida que me assiste nesse preciso momento. Talvez você esteja nesse ponto que Jacó experimentou. Sentindo que Deus está prestes a abandoná-lo, a abandoná-la em definitivo. Ou quem sabe você se sente além da curva da boa esperança. O que lhe falta é admitir a verdade a seu respeito. É curvar-se aos pés da cruz de Jesus e voltar a contemplar aquele sangue que foi derramado por você. Ou quem sabe você nunca contemplou essa cena antes. Este é o momento que você precisa fazer aquela oração que move o coração de Deus. Socorro, Senhor. Livra-me de quem eu sou.
desta minha triste e patética independência do Senhor. Quando admitimos a verdade a nosso respeito, é como se nós estivéssemos voltando ao Calvário. Voltando àquela cruz que um dia, quem sabe, já tenhamos contemplado o sangue de Jesus derramado para nos libertar das trevas. Ou quem sabe nós nunca fizemos isso antes. E agora nós estamos, quem sabe, buscando o perdão que sempre esteve lá. Quem sabe, para o orgulho que sempre esteve aqui. No momento em que Jacó admitiu a verdade a seu respeito, Deus mudou o seu nome. E nomes naquela época significavam muito. Revelavam o caráter das pessoas. Agora ele não era mais Jacó, o suplantador, o enganador, aquele que tira proveito por meio da astúcia. Agora Deus o chama de Israel, aquele que luta com Deus. Alguns têm dito campeão com Deus. É importante nós entendermos o versículo 28 de forma correta. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O que Deus está dizendo a Jacó é, no momento em que você admite que você está errado, eu declaro que você está certo nessa admissão. Mas declaro também que nesse momento, você está tão reto quanto somente o sangue de Jesus, meu filho, pode te tornar. Como é que Jacó venceu? Ele admitiu quem era e o que era. Ele se despiu da sua roupa de filho com direito à bênção para ser abençoado por Deus. Ele colocou Esaú no lugar que por direito era dele. Isso fica bem claro no capítulo 33. Ele viu Deus e teve certeza de ter a sua vida salva. Eu preciso concluir. O desfecho da história é maravilhoso. Assim como o desfecho da sua história pode começar a ser maravilhoso. Ouçam o que a própria Bíblia diz, capítulo 33, a partir do versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Jacó inverteu o processo. Ele deixou de tremer. Mesmo vendo os 400 homens, ele colocou-se à frente de todos, que antes serviam de escudo para ele. E essa sua atitude de curvar-se 7 vezes retrata a total submissão. Jacó estava reconhecendo que os direitos que ele usurpara pertenciam a Esaú. Versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. O verdadeiro arrependimento diante de Deus produz a verdadeira reconciliação diante dos homens. Estava claro que Deus havia operado no coração de Esaú. E eu particularmente creio que isso não foi ao longo dos anos. Porque 400 homens, em lugar nenhum do mundo, constitui-se em comitê de boas-vindas. Deus mudou o coração de Esaú a partir do momento que Jacó admitiu a verdade a seu respeito para ele, Deus. Essa é a única conclusão plausível diante da narrativa bíblica. Versículo 8. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem-sucedido diante de ti, meu Senhor, respondeu Jacó. Ainda havia ali o resquício do seu temor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Quando Deus está no comando de nossa vida, como verdadeiro Senhor, Ele dispensa a nossa mãozinha. Ele se vira bem sozinho. Versículo 12, então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor em Seir.
Jacó se colocou na posição de servo de Esaú, algo que ele jamais fizera antes. Deus amoleceu o coração traído de Esaú, a ponto de querer estender a comunhão ao seu irmão. Ele queria ter uma proximidade com o irmão que os dois jamais haviam experimentado, mesmo antes de todas as armações de Jacó. Isso me faz lembrar de uma frase do autor Roy Hession. Quando a graça de Deus atua livremente, ou seja, quando o arrependimento e a rendição à soberania de Deus são completos, a situação final é mais abençoada que antes de surgir o problema. Como é que Deus tem lidado com você? A jornada como de Jacó pode estar sendo longa. 20 anos ou mais, quem sabe. Enganador, sabemos que o pecado habita em nós. Fugitivo, somos vítimas daquilo que nós mesmos semeamos. Traído, recebemos o trato que dispensamos aos outros. Precursor de Deus, sempre empenhados em quebrar o galho de Deus diante dos nossos problemas. Lutando com Deus. Quando chegamos no beco sem saída, nos atracamos com Deus até que Ele nos toca. Pode ser uma doença, um problema. Aparentando estar prestes a nos abandonar à nossa própria sorte. Só então nos dispomos a admitir a verdade ao nosso próprio respeito. Será que nesse momento Deus está perguntando a você qual é o seu nome? Qual a resposta que você vai dar para Ele hoje? As bênçãos virão, mas somente aquelas palavras que só você, ministrado pelo Espírito Santo nesse momento, sabe e pode dirigir a Deus. Que tal você parar agora e bater um longo